Senhor tem falado conosco desde o final do ano que 2007 seria 7 vezes mais. E todos os anos a gente pede a direção de Deus para uma ministração no iniciozinho do culto de quarta-feira. Nos últimos 2 anos nós denominamos gotinha de sabedoria, né? No ano retrasado, 2005, nós ministramos o livro de Provérbios o ano inteiro. No ano passado, o Salmo 119. Esse ano, até o final do ano, eu vou começar o culto sempre com a promessa de Deus para você. Então esse ano eu vou empanturrar você de promessa de Deus. Porque eu não sei se você sabe, na Bíblia tem milhares de promessas para nós. Milhares. E nós vamos tentar conversar sobre algumas centenas nesses iniciozinhos de quarta-feira, porque a promessa vem da boca daquele que não pode mentir. A gente tem que trazer à memória as promessas de Deus. Então cada iniciozinho de culto nós vamos relembrar uma promessazinha. Muitas delas a gente conhece muito bem, e a gente vai começar a relembrar, meditar nelas 5 minutinhos, 10 minutinhos no início de cada culto. E eu vou começar com uma muito conhecida, que está no Salmo de número 91. Abra sua Bíblia no Salmo de número 91. Esse Salmo já está cheio de promessas. Então nós vamos passear por ele também, não seguidamente, mas esporadicamente, durante esse ano. Muitas vezes a gente lembra só do nosso dever, o que temos que fazer, o que não fizemos. Vamos lembrar o que Deus tem para nós. Ele tem muito mais para nós do que a gente imagina. Salmo capítulo 91. Quem já achou diz amém. Amém. Então veja lá o versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Vamos todos juntos, vamos lá? Aquele que habita à sombra descansará. A sombra do Onipotente ou a sombra do Todo-Poderoso descansará. Quantos de vocês estão cansados? Aí, levante a mão, senhor. Pode sentar um pouquinho. Eu acho que se há uma necessidade humana, o tempo que se chama hoje é descanso, paz. Pelo amor de Deus, paz. A gente anda pela rua, a gente vê televisão, a gente abre o jornal e diz: gente, cara, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu estou no limite. Hoje eu ouvi umas 7 vezes essa frase. Eu estou no limite ou não aguento mais. Mais do que isso, umas 7 ou 10 pessoas conversando com elas hoje pelo telefone, atendimento. Pastor, eu estou no limite, eu não aguento mais. Essa é uma frase comum na linguagem de todo ser vivente. Cansados, nós estamos cansados de violência, nós estamos cansados de injustiças, de corrupção. Nós estamos cansados de sermos explorados. Como diz Ricardo Boechat, o Estado brasileiro é inimigo do cidadão. Nosso país é nosso inimigo. Só se lembra de nós para tirar. Nossos direitos não são dados a contento. A relação do cidadão com o seu governo é a relação de um consumidor com qualquer empresa de prestação de serviço. A gente paga pelo serviço e a empresa nos fornece o serviço. Você paga a tua conta de luz e a Light te fornece a luz. Você paga o gás e a sede te fornece o gás. No governo a gente paga o imposto, mas a gente não tem saúde. A gente não tem proteção. A gente não tem escola. A gente não pode ir e vir. Nós não temos. Nós pagamos caro e somos punidos severamente se não pagarmos, mas o governo não cumpre o seu papel. Você está no período que está pagando o seu IPVA. O IPVA mais caro do mundo é o brasileiro. E você anda nas ruas mais esburacadas do mundo. Isso traz revolta na gente, isso aborrece a gente. Cada vez que eu caio num buraco, eu tenho que dar um glória para não xingar um palavrão. Não escandaliza não, viu, irmão? Que é difícil, a gente se aborrece, a gente está cansado. Nosso espírito fica sobrecarregado, a gente fica tenso. Nós vivemos tenso, a gente acorda cansado. A gente dorme cansado, às vezes não dorme. Aí vem o salmista que fala sobre segurança. E ele fala que há segurança
naquele que se refugia em Deus. Ele começa nesse versículo dizendo assim, olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Sim, este que habita lá, nesse esconderijo, qual? O do Altíssimo, esse vai descansar a sua sombra. Vai descansar a sombra desse Todo-Poderoso. Então, de que esconderijo ele está falando? Que esconderijo é esse? Onde é o esconderijo do Altíssimo? Porque, às vezes, você não consegue encontrá-lo de tão escondido que ele é, né? Senhor, eu queria entrar no esconderijo do Altíssimo, mas o esconderijo está escondido. Parece que a gente não consegue encontrar esse esconderijo e a gente não descansa. De que esconderijo o salmista está dizendo? Mesmo a respeito do qual ele fala lá no capítulo 61. Abre a sua Bíblia no 61 aí. 61. O que ele está falando? Salmo 61. Especificamente versículo 4, mas vou ler desde o primeiro. Ouve, ó Deus, o meu clamor e atende a minha oração. Desde a extremidade da terra clamo a ti, estando abatido o meu coração, cansado. Leva-me para a rocha, que é mais alta do que eu. Pois tu és o meu quê? Refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Aí ele diz no versículo 4, deixa-me habitar no teu tabernáculo para sempre. Dá que me abrigue aonde? Aonde lê mais alto? No oculto ou, na versão original, no esconderijo do que? Das tuas asas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ele faz uma apologia, ele usa uma linguagem que na teologia a gente chama de antropopatismo. Dá forma a Deus. Então ele diz assim, Deus, tu és como uma galinha que acolhe os seus pintinhos embaixo das suas asas. Deus não é galinha. Mas ele usa essa analogia, esse antropopatismo. Não precisa gravar essa palavra, não te ajuda em nada. Só para você ter ideia. A teologia usa essa palavra como que Deus, que é Espírito, tivesse forma. Que forma que ele usa aqui? Ele faz alusão de uma galinha que tem um monte de pintinhos, que quando aparece o perigo, ela cobre os pintinhos todos embaixo da asa, de modo que debaixo das asas da mamãe galinha, os pintinhos se tornam invisíveis. Os inimigos não veem, passam direto. A mãe protege os seus pintinhos ou pintainhos embaixo das asas. E o salmista dizendo assim, olha, aquele que se esconde debaixo das asas de Deus, ou seja, aquele que anda juntinho de Deus, aquele que consegue andar em intimidade ao ponto de, quem sabe, perceber o pulsar do coração de Deus, está lá debaixo das asas, anda em intimidade, não segue como Pedro a Deus de longe. Ele não é só um frequentador de igreja. A relação com ele ou com Deus não se resume à coletividade. A relação dele com Deus não se resume à postura de um homem desesperado que só se lembra de Deus para pedir. É aquele homem, o homem que se esconde no esconderijo de Deus, não é aquele que vê Deus como um supermercado existencial. Já falamos sobre isso aqui, supermercado existencial, como que quando nós vemos a nossa despensa vazia, aí nós vamos ao supermercado buscar o que falta. Mas se não está faltando nada, a gente não lembra que existe supermercado. Deus não quer ser um supermercado. Ele está falando aquele que anda com Deus em intimidade. E olha para Deus e não vê só como supridor, mas como uma pessoa com quem se deve relacionar dia a dia, com intimidade. Esse que anda na presença de Deus, mesmo que esteja na presença dos homens maus e nos dias maus, esse, no meio da calamidade, da adversidade, ele encontrará descanso. É isso que o salmista está dizendo. E ele está falando, olha, para você que é carioca, está cansado. Para você que mora no subúrbio, está cansado. Para você que está duro, está cansado. Para você que está com as emoções à flor da pele, está cansado. Já tentou em tudo quanto é lugar, está tomando remédio. Você que está tentando encontrar sossego e equilíbrio em todas as áreas. O salmista está dizendo assim, olha, há uma promessa de descanso para você. E o lugar dessa promessa é no esconderijo do Altíssimo. Ou seja, é qualificar, aumentar, buscar uma intimidade maior com Deus. Porque é uma palavra que diz que uma só palavra da boca de Deus pode mudar a nossa história. Uma só palavra. Jesus foi quem disse, não foi? Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede de onde?
da boca de Deus. Veja se no tempo de hoje a gente tem tanto que correr atrás do pão que a gente não tem tempo para ouvir a palavra que sai da boca de Deus. Veja se a maioria de nós, quando ouve a Deus em maior escala, não é aqui, dentro desse lugar. Diga que não é verdade. Diga que durante na nossa vida, na maioria da semana, Deus está calado. Ou seja, Ele não está calado, nós aqui não ouvimos. E por que nós não ouvimos? Porque nós estamos correndo atrás do pão. Nós temos que sobreviver. Nós temos que correr atrás. Né? Nós temos que realizar, fazer. Pastor, se a gente não fizer, quem vai fazer? Temos que fazer. Mas nós temos que qualificar. Nós temos que priorizar aquilo que é importante na nossa vida. E quando a gente fala de prioridade, Jesus também nos ensina. Busca primeiro o reino de Deus. E todas as outras coisas, o que acontece? Nos serão acrescentadas. E quando a gente não busca o reino de Deus, todas as outras coisas parece que não acrescenta de jeito nenhum. E quando vem, não fica de jeito nenhum. Passa como que batida, é como nosso salário. Você pega aqui, quando vai fechar a mão, o credor já leva. Não para nada a nossa mão. É porque a gente não está buscando o reino de Deus. A palavra de Deus, promessa de Deus para nós é a seguinte: você tem direito ao descanso do Senhor. Você tem direito a descansar na presença do Todo-Poderoso. Você não deveria estar desesperado o tempo inteiro, correndo o tempo inteiro, cansado, sobrecarregado. Você tem a promessa de Deus de um lugar de descanso, de um lugar de refúgio, mas isso só é possível na intimidade com o Altíssimo. Então, se eu pudesse dar um conselho, posso, e já estou dando. Faça uma reavaliação das suas prioridades. Hoje a vida é uma correria desenfreada. Você acorda de madrugada, dorme de madrugada. Temos muito a fazer, mas nós não podemos deixar de estar na presença de Deus. Temos que ter um tempo para Ele. Porque como eu preguei aqui no último sermão, antes de sair de férias, eu disse, é possível que você possa falar com Deus dirigindo. Claro que é possível você falar com Deus lavando roupa. É possível você falar com Deus jogando futebol. É possível você falar com Deus namorando. É possível você falar com Deus no ônibus. É possível você falar com Deus em qualquer lugar. Mas é quase impossível ouvir Deus fazendo isso aí. Eu posso falar com Ele jogando bola. Mas é difícil ouvir Deus se eu não estiver quietinho, dando tempo para Ele falar, revelar, mostrar, esclarecer. Eu preciso de tempo. Nem eu gosto de falar com alguém que não para me ouvir, nem você, né? Você fala com alguém, a pessoa não para, dá uma raiva danada, né? Ô, cara, para aí, dá um tempo aí, tô falando contigo, rapaz. Mas a gente fica aborrecido, né? Mas a gente quer que Deus fale. E Deus fala assim, filho, para um pouquinho. Para um pouquinho. Se você parar um pouquinho, você vai ver que você vai descansar. Você vai descansar porque você está simplesmente na presença daquele que é onipotente, naquele que é todo-poderoso, El Shaddai, o Senhor do universo, que sabe teus problemas e chama o nome dos teus inimigos, chama os teus inimigos pelo nome, aquele que tem a porta de saída para as tuas adversidades e que tem a solução para todos os teus problemas, mas que precisa do teu tempo para ministrar na tua vida no nome de Jesus. Amém, amado? Diga, irmão, que está do seu lado, você precisa de mais intimidade com Deus. Agora diga para você, eu preciso de mais intimidade com Deus. Amém ou não amém? Quando você recebe essa palavra, diga, eu recebo. Vamos aplaudir o Senhor por ela. Aleluia.